pessoal, mais um dia então, como prometido, aqui estou com Vinícius Oliveira, do Cabala Sem Fronteira. Ele é mago hermetista e cabalista. Prazer, pessoal. Hoje então eu vou fazer uma entrevista aqui com a Alexandra, ela vai me entrevistar, eu vou falar um pouco mais sobre cabala e hermetismo. O que seria cabala hermetista? Então, na verdade, todo mundo que conhece cabala ou tem acesso, né, vem com aquela ideia que é uma filosofia nova, moderna, porque normalmente ela é divulgada como isso, porque tem Luciano Huck, Demi Moore, Madonna, que são cabalistas do Cabala Center. O Cabala Center é uma cabala mais moderna. Só que, por exemplo, eu entrei em contato com a cabala de uma forma totalmente diferente. Eu li um livro que se chamava Caibalho e gostei muito, achei muito bacana. E a pessoa que me passou me falou, isso aí tem a ver com cabala. E ele liga do hermetismo, né? Daí vem cabala hermética. E o que acontece? Ela é divulgada como sendo uma filosofia de religião, né? Mas na verdade ela não é, ela vem de antes, ela vem lá do Egito. Então ninguém fala disso. É muito raro você ver alguém falando que a cabala vem do Egito. Sim. Mas na verdade ela vem. E para que serviria... Você já respondeu que não seria uma religião, pode ser uma religião também, né? Mas para que serve? Qual é o sentido? Então, a gente tem que chegar na origem da palavra, que é Kabbalah. Ela vem de uma tecnologia que os antigos egípcios, antes dos egípcios, na verdade, eles chamam de Merkabah. Eles falam que é do idioma Atlante. E o que significa? Mer é luz giratória, Ka seria centelha divina e Ba seria liberdade de partícula. Então a gente ouviu isso em física quântica. Então Kabbalah seria Ka, centelha divina, Ba seria liberdade da partícula, e lá é o deus Ptah, o deus da lua, Yah, né? Seria a liberdade da influência que o mundo tem. Se você vê, o hinduísmo fala do véu de Maia, que a gente está numa ilusão, numa matrix. Cabala seria uma ferramenta para te se iluminar e despertar, né? Projeção? Projeção astral é liberdade de partícula. Normalmente tu usa o Merkabah para fazer isso. Legal. Então é totalmente diferente do que a galera diz, né? Diz, é uma filosofia que vem do judaísmo, e na verdade o judaísmo ele já aprendeu com os egípcios, né? Por exemplo, Moisés tem bastante coisa que na verdade Moisés, Mishés, né? Que você vai ver em hebraico, significa príncipe. E então na verdade ele foi outro personagem, foi o mesmo que Akhenaton, Ramsés. Então é uma coisa muito interessante de se estudar, né? Porque entra naquela questão que Moisés era egípcio e foi lá que aprendeu Cabala. Então ele aprendeu já com outras pessoas, né? Quer dizer que ela é anterior ao judaísmo. Só interrompendo aqui, eu tô com meu filho aqui na sala, nós estamos fazendo essa gravação, tá praticamente ao vivo. Então vai ter um pouquinho de bagunça aqui no lado, mas nada que interfira, nossa. É tudo na hora, assim. E sem então... edição. É que nem um stand-up de cabala. Exato. Bom, e aonde os anjos entram? Há anjos ou não na cabala? Isso é uma pergunta muito interessante, porque normalmente as pessoas me procuram ou procuram pro cabala para saber qual é o anjo do meu dia, tem um anjo do guardião. Na verdade tem. Anjo tem tudo a ver com aquela passagem do Êxodo lá, que Moisés abre o Mar Vermelho. E daí aparece um versículo estranho lá que aparece 70 mais 2 anjos, né? Então praticamente eles fazem uma técnica que se chama de gematria, né, para descobrir nomes divinos. E lá você tira 70 anjos e 2 são tirados de outras partes. Então o que são esses anjos? São na verdade canais divinos de conexão que você usa como se fosse uma torneira, né? Eu quero uma torneira aqui de amor, brincando, né? Então daí você pega um anjo lá que tem a ver com isso e faz um trabalho com ele. Isso. Então existe pela data de nascimento, existe pelo dia, pela hora, isso daí é real, existe na cabala, porém ele não tem nada a ver com aquela coisa do SAG. O pessoal confunde muito o sagrado anjo guardião com esses anjos do dia que tu nasceu. Na verdade não tem nada a ver. Tá. Eu ia te pedir então se possuía quantos anjos, se era 72 mesmo, se possuía mais também, né? Então, essa questão de quantos anjos existe, tem algumas pistas na Torá, em vários livros, né? Porém, a gente tem que pensar que dentro do corpo de Deus existe vários agentes, e cada agente pode ser chamado um anjo. Então, vamos dar um exemplo da nossa mente. Quando a gente fica alegre, gera a serotonina, a endorfina, né? Pode ser considerado que um anjo também ativou isso aí pra ti. Então, ou aquele conector que leva essa endorfina até o teu cérebro e faz ativar, pode ser considerado um anjo.
Então a cabala hermética ela era mais animista que essa cabala que parece mais fechada, só tem 72, 7 da semana. Não. Dentro da cabala hermética a gente vê como vários e vários anjos, cada um tem uma função para que aconteçam as coisas como acontecem. Então eles são como se fossem agentes e não tem como descrever, são... como é uma coisa mais abstrata, a gente não tem como descrever uma coisa desse sentido. Então normalmente quem estuda sobre anjo imagina um carinha bonitinho, cabelinho enrolado, né, com asa, mas não é bem assim, né? Na verdade eles se manifestam para as pessoas de algumas formas que a gente conhece, né? Porém, tipo, porque criança. Isso, porque no plano físico ele precisa tomar uma forma, porque não tem, às vezes aparece uma luz, né? O Moisés lá fala da sarça ardente, um fogo sem átomo, né? Então às vezes ele aparece de várias formas, então depende do que esfera que tu está trabalhando. Sim. Então, já que estamos falando aí de anjo, que existe esses anjos, né, possível se manifestar em possíveis algo, né, que você ou esteja trabalhando ou esteja pensando também, uma forma que você não se assuste, né, na hora de aparecer também. Então, se existe, né, você está falando agora essa coisa assim de existir anjo, se existe anjo, existe demônios também? Que é uma coisa muito... que as pessoas têm medo até de falar, né, muitas vezes. Mas é bom saber. Uma né? pergunta bem interessante, porque todo mundo que começa a conhecer Cabala chega naquela questão, tem 72 anjos que são divulgados aí. Será que existem 72 ruins também? Então a Cabala explica que tem 72 energias do lado esquerdo. E seria anjos caídos? Tem tudo a ver com anjos caídos também, mas são na verdade forças que, como esse plano é dual, vamos pensar num computador, tem o 0 e o 1, né? Então, como é um sistema binário, ele tem a parte que seria positiva e uma influência diferente. E a gente, olhando para essas influências do passado do tempo, a gente decidiu, não, isso eu não gosto, isso aqui eu gosto. Então não é que é bem ou mal, são dois polos da mesma coisa, né? E esse ser tem os 72 Daimons da Goethe, né? Que o pessoal gosta muito de estudar sobre o Salomão, lá que invocava o demônio. Então, essa questão são energias que tem energias neutras, positivas e negativas. Tem algumas que fazem o bem e o mal, por exemplo. E são também a mesma função que os anjos, né? Então eles estão ali, tem suas funções, a sua missão também. Então seria a mesma coisa que um anjo, só que de um lado que é desagradável para nós, não é que seja ruim, né? Porque tem gente, o que é bom para mim pode ser ruim para ti, o que é ruim para ti pode ser bom para mim. Até por isso que tem gente que faz demonolatria, né? Adora demônios. Então, dizer que é ruim e mal é meio estranho. Mas os 72 Daimons da Goécia, eles são mais ligados à Terra, né? Então é mais materialismo, essas coisas são mais elementares, né? Bom, então assim, que nem você já estava me respondendo ali sobre a Goétia, né? Tem relação aos 72 anjos da Cabala, você acabou seriam os de opostos, isso, né? Opostos, né? Então, assim, uma coisa que eu queria pedir, assim, que eu até nem anotei aqui, digamos assim, os anjos, então eles podem também te prejudicar ao mesmo tempo. Assim como os demônios podem te levar a ter um êxito, né, no que tu pede. Por exemplo, se eu pedir para um anjo, eu quero riqueza, eu quero dinheiro. Pode ser que ele não aceite, né, com certeza. Isso, que é um bem material. Dependendo do ser que tu trabalha e do que tu... cada um tem uma missão na Terra, né? E os judeus lá na Cabala judaica chamam de Tikkun, que seria o karma, né? E nos Vedas lá eles chamam de karma mesmo, karma e dharma, né? Dharma seria alguma coisa positiva que tu faz e o karma seria negativo. E na Cabala tem isso também. A gente acredita em reencarnação e acredita também em karma, que toda ação gera uma reação e essa reação volta pra você, né? Ou dependendo do... Tipo, no hermetismo a gente consegue manipular essas leis pra ter prosperidade, pra ter... Só que se o anjo, ele tá ali te guiando e tu pede uma coisa que não tá dentro do teu karma, ele pode te punir, né? Ou não te dá, né? Daí te dá alguma outra prova. Ou às vezes ele te dá uma prova que se tu passar dessa prova, tu libera, desbloqueia a tua vida. E daí que tem as pessoas que desistem muito, né? Daí tu volta pro karma, tu vai ter que fazer de novo. Até tu desbloquear, porque pode ter várias coisas que bloqueiam esse fluxo de energia financeira, né? Mas tem anjos sim que ajudam no dinheiro. Inclusive tem... Principalmente se for uma boa ação, né, também. Isso, é que o dinheiro, na verdade, não é ruim nem bom. Ele é uma energia cega, né, uma energia alquímica, que você pode usar pra tudo que você quiser. Inclusive, quanto mais tu solta o dinheiro, mais ele volta. Não é aquele negócio de ficar guardando no colchão, fica energia parada, aquilo não é positivo, aquilo é ruim. Então, se tu solta, tu investe, tu doa,
Na Cabala tem muito Tzedakah, que seria a justiça, a caridade, né? Você fazendo isso, aquelas leis ficou famoso do com universo. o segredo, né? Mas essas leis pode ver que se tu abrir o segredo, tá escrito... A primeira citação que tem é o primeiro livro que eu citei aqui, Caibalion. Aparece o que está em cima e como está embaixo. Então, na verdade, ele é baseado no hermetismo, né? E tem um quê de verdade. Claro que não é assim tão fácil de pensar e vai acontecer, né? Que nem eu tô falando. Às vezes até eu penso assim, digamos, algumas coisas já aconteceram comigo. Pensar positivo, tu levanta de manhã já positivo ali, tu vai até o final da noite positivo. Aquele dia lá foi bom pra ti. Assim vai indo, né? É uma construção, né? Só que tem coisas que a gente fez antes que tá barrando. Daí a gente acha que foi o nosso dia. Nós estamos fazendo coisas erradas, mas são coisas que a gente já fez. Daí aquilo ali às vezes não é nem tá no universo, mas tá na nossa mente. E daí como o que está em cima está embaixo, ele fica na tua mente e ressona e tu atrai isso. Mais do que então isso é uma coisa que a Cabala ajuda a resolver também. E os anjos sim ajudam, assim como os daimons ajudam no dinheiro também. Só que os daimons normalmente cobrem alguma coisa que nem Exu, né? Mas dizem que tu pode fazer, como tem um pacto, né, com o demônio que todo mundo conhece, ficou famoso aí nos tempos dos blues, né? Robert Johnson. Mas também, dia a dia aí das pessoas, a gente ouve falar bastante, né? Eu vou dar minha alma em troca. Tem também esse tipo de consentimento aí com Deus e com os anjos também, né? Tu pode fazer um trabalho ali, digamos, trabalho, não modo de dizer, né? Um pacto, né? Um acordo, como você queira chamar, né? E tá tentando buscar alguma coisa pra si ou para o benefício de alguém também. É o que acontece. O que é um pacto? Pacto é um acordo. É um acordo. Só que normalmente o pacto que o pessoal busca é aquele bem fantasioso lá que tu dá a tua alma, né? Isso acontece também. Mas na verdade, esse mesmo demônio ou um anjo ou um ser que faria um acordo, um pacto, ele é um cara que se você só pedisse pra ele, dizer, não, eu vou fazer teu selo lá de ouro de presente pra ti, não, eu vou fazer teu selo e vou botar na minha porta, ele faria a mesma coisa pra ti. Então tem essa diferença, as pessoas acham que precisam da alma. E esses seres aí, eles são muito espertos. Eles vão dizer, não, o cara já quer dar uma vem me dar, né? Então, eles é bem assim. Tu me deu a caneta pra mim. E temos um participante extra aí. Então, como eu tava dizendo, esses seres aí, sim, existem vários acordos, inclusive os karmas. Às vezes a gente tem karmas por causa desses acordos que a gente fez em vidas passadas. Outra vida a gente pode ter sido um bruxo de uma ordem que não é tão boa. E lá tu tem acordos e daí tu tem que pagar esses acordos ou quebrar de alguma forma. Isso com a magia, com a cabala, você consegue também. Você consegue quebrar acordos, consegue trabalhar com esses pactos, mas não pactos, coisas sadias, né? Você pedir para um anjo, me ajuda aqui que eu prometo ser uma pessoa melhor, eu vou começar e cumprir, né? Porque se tu promete para um anjo, ele é bem pior que um demônio. É como diz na Bíblia, né? Tu prometer a Deus uma coisa que tu não vai cumprir, então não prometa, né? Sim. A mesma coisa. Tem uma frase da Bíblia lá no começo do Moisés que ele fala que tudo que é consagrado para Deus, ele morre naquele momento e fica totalmente sagrado. Então isso é um princípio, né? É uma coisa que dá pra entender que se tu se consagrar pra alguma coisa espiritual e não cumprir, isso é perigoso, né? Sim. E tem vários seres aí que cobram mesmo. Inclusive a gente vê muito isso na Umbanda, na Quimbanda, enfim, de pessoas ali que prometem fazer uma coisa. Tem até um parente meu que tava, o Andrei, ele comentou comigo que ele fez um acordinho lá e aconteceu algumas coisas estranhas aí por causa disso. Às vezes a gente promete ali pra algum ser, faz alguma coisa ali, e o que acontece é que essa entidade cobra, ou se tu diz, não, se eu não cumprir, tu pode fazer, tipo, tem pessoas que é como se fosse um contrato energético de verdade, né? Então se tu não cumpre as partes ali, você paga tipo 30, 60, até 90 vezes mais. É como pesado. Se fosse um empréstimo no banco, né? Tu fica devendo, vai gerando juros. Energético. É bem assim. Bom, então assim, e pra fazer uma limpeza, digamos que tu já tem esse karma de decorrer de outras vidas, até quem acredita, né? Porque tem gente no meu canal que não acredita. Eu sei muito que tem bastante católicos, tem bastante evangélicos, então, mas é pra quem... É só pra tá dando aqui uma... Só falando sobre um pouquinho sobre umas religiões, né? Sendo que Cabala, tu me diz que pode ser ou não pode ser, né? Também. O que acontece? A Cabala, na verdade, ela é a essência da Bíblia, pra você ter noção. Porque, na verdade, é essa Cabala que o judaísmo pegou, né? O judaísmo, os hebreus, eles aprenderam lá no Egito. E, não, isso aqui é legal. Pegaram pra eles e criaram uma Cabala, que é a Cabala judaica, né?
Então, se tu for ver a Cabala, ela seria um nível mais elevado do que a pessoa já estuda na Bíblia. Porque eles falam em quatro níveis, né? Tem interpretação Peshar, que é dado para quem começa, né? Tem tem 4 níveis, não lembro o nome porque é em hebraico lá e é meio confuso de falar, mas e o último nível mais elevado é a Kabbalah. Então isso tem os cristãos faziam isso, os padres, enfim, os judeus usam Kabbalah, os hebreus, né, que é o povo da Bíblia ali. Então a pessoa às vezes ela pensa, Kabbalah é uma coisa de macumba, né? Mas na verdade seria uma macumba bíblica. Bom, mas não é. Que nem tá pedindo ali da limpeza, purificação ali do espiritual, né? Espírito de karmas passados, né? Então, teria alguma coisa para se fazer, além de incensos e velas? Na verdade, essa coisa aí de karma, você já tem, vai sendo administrado pelo teu eu superior, né? Ele vai te mandando o que tu precisa fazer. Na verdade, se tu for estudar Cabala a fundo, você vê que tu tem vários corpos. É que nem se fosse uma cebola com várias cascas. E é tudo tu é a mesma pessoa. Inclusive, se tu vê na Cabala, lá fala de acima dessa área da vida, fora desse plano, existe o Ain. E se tu trocar as letras Ain, fica Ani, que é eu. Então é a mesma coisa. Nós somos um, no caso. Então a Cabala hermética, principalmente, fala que a gente é tudo um. Somos, tipo, manifestação do mesmo Deus que criou tudo, né? E então o que acontece nesse negócio de karma? O teu superior, ele vai te dizendo o que tu precisa fazer. E ele sabe o que a gente precisa fazer. Sabe que tu precisa economizar mais porque tu gasta demais. Sabe que tu precisa de beber parar de beber porque tu tá com problema. Tu precisa parar de fumar porque, sei lá, enfim. Gasta muito. Ou as pessoas às vezes só sente que tá se prejudicando quando tá no fim mesmo, né? Isso aí é óbvio, né, da natureza humana. Então, principalmente quando tu vê que tá faltando uma coisa, tu vai economizar o quê? Eu tô comprando aquele café mais caro, mas o cigarro continua. Eu vou parar de comprar a filé mignon, mas o cigarrinho, a bebida continua. É sempre assim. Então tem que ir modelando, né, aos poucos as pessoas. E daí o que acontece? Existe trabalho, sim, pra ajudar nisso. Isso. Você faz um trabalho ali pra despertar uma luz, uma ideia, um insight. Você faz um trabalho ali pro anjo te ajudar em alguma coisa assim, pra vencer vícios, existe. Sim. Existe várias coisas que pode fazer. Ou dá pra fazer sozinho mesmo, tu meditando, fazendo uma prática de yoga, fazendo uma prática ali de mentalização. Orações, né? Oração, afirmação, que nada mais é que o teu poder de cocriação, né? Tu criando alguma coisa. Porque como tu é uma divindade também, tu é um, né? Você tem esse poder, só que a gente tá diminuído por causa da queda. Aqui no 3D, no físico. Mas se você fizer, você pode conseguir sozinho, que esses seres, o teu eu superior, o anjo da guarda, ele vai te ajudar, mesmo se tu nem acredita em nada. Então se tu acredita ou não acredita, a verdade é uma só, ela não vai deixar de existir porque tu não acredita, no caso, né? Então esses efeitos, essas influências vão continuar te afetando. Bom, e assim, qual é o livro? Você já deu a dica de um livro, eu vou deixar depois embaixo nas descrições, tá? Tem mais algum? Um livro muito interessante para quem está começando a ler assim, ele também é do Hermes, ele se chama Caibalion e a segunda parte é Corpus Hermeticum. Os nomes são em latim, são difíceis de falar, mas então eu dei a primeira indicação do Caibalion e Corpus Hermeticum. Então todos esses poimandres, esses diálogos de Hermes aí, que é na versão greco-egípcia, esses manuais, eles são muito interessantes para quem está começando. Eu comecei, antes ainda do Caibalion, eu li O Segredo. Então ele é mais básico ainda. Ele fala da lei da atração, fala da causa e efeito, fala de umas 3 leis herméticas ali, do mentalismo. Então para dar uma introdução, eu comecei assim. A maioria das pessoas não indicam porque ele não é... Ele foi uma interpretação de pessoas que não são cabalistas, né? A Rhonda hoje, ela estuda, né? Bastante coisa de cabala, mas antes, quando ela começou, os livros dela não eram cabalistas, né? Outro livro bem simples de ler e que eu achei bem interessante, ele é da Maggie Whitehouse, ele se chama A Cabala Prática. É um livrinho de 100 páginas, né? Cabala em 100 páginas ali, tu já... Parente da M.A. House. Whitehouse. Não é então, brincadeira pra quebrar aí. Mas então, esse livro aí ele é bem baratinho, deve estar uns 15 reais, 14. É bom porque eu tenho, como todo mundo sabe, eu já falo ali sobre livros também, né? Mas é livros do dia a dia assim que a gente gosta de ler, né? E ele tá dando mais uma opinião sobre livros, então eu vou deixar nas descrições depois, tá? Pode deixar que eu dou umas dicas a mais aí. Daí vou deixar também o site dele, tá? Contato. O contato, né? Pra quem quiser entrar em contato também, tá? Caso você tenha interesse, eu dou aula de Kabbalah, de meditação, de hermetismo, de PNL, vendas, enfim. E tudo nessa questão da Kabbalah, né?
Uhum. Bom, então tá só para finalizar, então, estou fazendo um vídeo aí pro Guilherme, pra Ellen também, que tá me pedindo aí. Eu vou fazer ainda mais os vídeos aí de... ela quer saber sobre o Wicca. Vou fazer também o vídeo, que nem eu falei. E o Vinícius também pode estar me ajudando ali só pra falar sobre a... Como é que é? Agora me fugiu o nome. É tudo sem edição, tá, pessoal? Por isso que a gente demora pra fazer o vídeo. Aqui é na raça mesmo. É tudo cru. Eu, na verdade, eu queria editar pra ela. Não, aqui é roots. Aqui é roots. Beleza? Então... É tudo rústico. Bom, assim, ele pediu pra falar sobre a magia... Do caos? Do caos, sim. um pouco. Na verdade, não é muito meu ramo, mas eu entendo bastante porque tem umas coisas parecidas, né? Uhum. Eu consigo falar também. Tá, então a próxima vez a gente vai fazer mais um vídeo então sobre isso, tá? Não sei quando, porque é difícil fazer essas edições. Minha agenda também ela é corrida, como eu dou aula, mas essa do caos aí eu não sei quando que eu vou poder participar, mas enfim. Mas aí já tô dando convite, já tô convidando vocês todos para vir assistir. Eu vou colocando aí, conforme vem indo meus vídeos, eu vou falando quando que vai ter essa nova... Posso convidar eles para curtir minha página também? Pode, fica bom. Então eu tenho uma página que se chama Cabala Sem Fronteiras no Facebook. Você pode curtir lá a página, tem várias novidades, falo sobre cabala, eu passo PDFs para vocês sobre esses daí que eu comentei. E também tem o meu canal no YouTube, que é Cabala Sem Fronteiras também. Gratidão então para todo mundo que viu aí, um abraço. Obrigada, mais um dia então, valeu!